Dia. Bom dia para todo mundo. Hoje aqui, início, né? Dia de solstício, início aí do outono para nós aqui do hemisfério sul, né? E início de primavera para quem é do hemisfério norte. Então, vim falar um pouquinho, né, do dia, hoje, dia 20 de março de 2025. É o que está aí representando, né? E o que nos traz nesse primeiro dia, né? Que é também o início do ano astrológico, né? E eu sempre gosto de falar, eu repito muito isso. O dia, dentro da numerologia, representa nosso propósito de alma, né? O propósito de alma desse dia. O que que esse dia tem como propósito? O 20, no fundo, ele é um 2, né? Se eu somar 2 e 0, é 2. Então, fala aí do feminino, fala da sabedoria, da intuição, fala de você ter que ter maleabilidade, né? Em acolher, em escutar, principalmente o 20, né? Que fala muito da escuta, escutar o chamado, escutar, né? Eu vejo assim que estamos dentro de um processo onde o feminino está sendo resgatado, o feminino está sendo puxado novamente, vindo à tona, né? Porque milênios, né? O feminino foi absolutamente massacrado e ele traz, então, assim, escuta o chamado do que desse feminino, desse lado que foi tão machucado, desse lado que foi tão deixado de lado. E aqui eu não estou falando de mulher, eu estou falando da energia do feminino, né? E o fato do feminino ter sido tão atacado, tanto homens quanto nós, mulheres, sofremos as consequências desse desequilíbrio. E é interessante porque hoje é o equinócio, né? É o dia exatamente onde dia e noite, né? Tem a mesma duração, né? O escuro e o claro, eles vão ter equilíbrio entre a duração de horas, né? De noite e de dia, né? Então, traz aí, já fala para nós desse equilíbrio, né? O que, que a gente precisa quando entra, né? Põe o pé nesse dia e traz essa energia do dia 20, dessa flexibilidade que temos que ter, de sabedoria, de saber escutar, né? De saber estar aqui acolhendo, porque o feminino faz isso. É a energia que acolhe, né? Então, hoje, então, o dia pede isso aí, né? É a energia que vai fazer, dar o impulso no período de tanto outono para nós aqui, quanto primavera para o hemisfério norte, né? Que dura aí 3 meses. Eu gosto sempre, né? Você já me conhece, é, a palavra março, né? Da 20. A palavra Cristo também da 20, né? Então,
o que esse 20 aí, né, está nos dizendo como propósito, né, desse primeiro dia, desse equinócio, né, dessa necessidade de equilíbrio, equilibrar as energias yin e yang, o feminino e o masculino, né, em pé de igualdade, não é disputa, porque o que a gente tem visto aí é como se agora é a hora das mulheres fazer o revanche. Absolutamente errado. E nunca esteve tão longe da verdade quanto isso, né? É o equilíbrio, é caminhar de mãos dadas. A necessidade dessas duas forças é absolutamente, sabe? É tudo. Enquanto, imagina uma cadeirinha manca, um banquinho faltando uma perna, você cai da cadeira, né? O banco vira. É exatamente isso, né? E a gente fica tentando o tempo inteiro se viver e dar conta da vida com um lado só de uma energia e brigando com a outra, né? Então, hoje o equinócio vem nos trazer essa informação de equilíbrio, né, dessas forças. E março, tendo o valor 20, reforça a palavra Cristo, tendo o valor 20, é para a gente prestar atenção. É, o que representa Cristo? O Cristo é aquele ser que há 2000 anos atrás sofreu aquilo tudo, foi, né? É o que contaram para nós, né? Colocaram na cruz e tal, e aí ele se tornou o homem, se tornou o Cristo. Se essa é a história dele, é a história de cada um de nós. Cada um de nós tem que se tornar nesse Cristo, nesse ser ungido com consciência, né, cristalino, transparente, em equilíbrio profundo, aquele ser que escuta, que acolhe. E é interessante porque a palavra equinócio, aí eu vejo que reforça mais ainda, a palavra equinócio dá 38, que se eu somo 3 e 8 é 11, e que se eu somo e 1, no fundo é um 2, né? Apesar da gente não, a gente em geral para, né, no número mestre, mas ele no fundo é um 2. Eu falei que a palavra Cristo é 20, né? A expressão Jesus Cristo é 38. Então o equinócio, a palavra equinócio tem a mesma frequência da expressão Jesus Cristo, que é um portal, né? O 11 é um portal. Mas lembra sempre que eu falo, é o portal que nos coloca diante de nós mesmos para que a gente acesse o nosso feminino. É o portal do sagrado feminino. Olha que coisa mais linda, né? Que faz com que a gente se escute, que a gente busque internamente estar em contato com esse lado nosso que foi negligenciado, né? A palavra equinócio em vogais é 29, que se eu somar é 11. Né? Então, o equinócio, em essência, ele nos alerta para esse feminino, para esse equilíbrio, para a nossa força interna. Lembra da carta 11 do tarô? É uma mulher linda, maravilhosa, com um chapéu belíssimo, né? Com o símbolo do infinito, e ela segurando a boca de um leão. Ela ereta, né? A coluna ereta, aquilo ali, né? Os nossos chakras
e o infinito, né, mostrando quão infinitos somos quando acessamos e estamos ancorados em nossa presença e em nossa força, em equilíbrio, que é o que o dia hoje pede, equilíbrio. Como consoantes, a palavra equinócio dá 9. 9, em geral, é um número dentro da numerologia que eu trabalho, né? É um número sagrado, tanto que não existe nenhuma letra dentro da tabela com valor 9, porque o 9 a gente tem que adquirir. Eu posso nascer numa data que dê 9, eu, por exemplo, nasci no dia 18, que 1 e 8 é 9, né? Ou a somatória, né, do nosso nome pode também resultar no 9. O 9 é o quê? Seria o mestre, o professor, é aquele que já fez a jornada, ele tem experiência, ele tem bagagem, né? É aquele que olha tudo que ele já fez, mas ele tem internamente a sabedoria de abrir mão de tudo aquilo que não serve, para não carregar coisas que não interessam, né? É aquele que eles têm dentro dele, ele sabe que tudo que inicia tem que terminar, tem que finalizar, né? E é aquele que ajuda o outro a crescer. Ele empurra, muitas vezes pode ser um pouco impaciente, né? Nessa vontade de que o outro cresça, de que o outro se desenvolva, né? E com ele mesmo, né? Sempre. O 9 sempre demanda muito também um ser mais solitário, mas de um profundo amor, porque a vontade de um 9 é o desenvolvimento e o bem e o amor para o todo, e não só para uma pessoa. Né? Aí ele precisa estar em profundo desequilíbrio, né? Para o que ele se torna egoísta. Né? Mas o 9 em geral, é aquele que ele quer levar o conhecimento, o desenvolvimento, o bem para o todo. Quando a gente vê aqui, né, dentro do tarô, o 9 é o eremita, né, o ermitão, né? A gente tem aquela ideia do ermitão, é aquele que mora no meio de uma caverna, né, sozinho, mas é um ser sábio, é um ser que tem bagagem, é uma alma antiga. Eu brinco sempre que eu falo que o 9 é uma alma antiga. Ele já traz uma bagagem com ele, pelas muitas vidas e por tudo que ele experienciou, ele traz, né, para essa vida. Então é interessante, né, porque hoje estamos, né, no mês de março, que tem a mesma vibração de Cristo, no equinócio, que tem a mesma vibração de Jesus Cristo. No fundo, tudo é um 2, que o dia de hoje é 20, mas que no fundo é um 2, né? Então, aí dessa importância da escuta, do acolhimento, do equilíbrio, da flexibilidade em lidar com essa energia que é tão sagrada. Mas esse dia, né, dentro desse mês, nós tivemos já um eclipse e vamos ter outro. Né? No dia 14, foi do dia 13 para o 14, né? Foi na madrugada, então já era dia 14, o primeiro lunar, um eclipse lunar. E
vamos ter outro, dia 29, o eclipse solar, né? Sol e Lua aí. E é interessante, porque se eu somar Sol e Lua, vai dar 23. Hoje é dia 20 do mês 3, né? Dá 23, né? A palavra eclipse dá 28, que dá 10, né? Que se eu somar 1 e 0 é 1, né? O eclipse, então, ele vem dar um novo início, né? É como se movesse ali algo, porque o eclipse, ele oculta, né? Ele vela, né? Por um momento, uma determinada força, né? A Lua eclipsando o Sol eclipsando a Lua, né? Um eclipsando a energia, né, do outro, e isso é uma força muito poderosa, né? Então o eclipse, ele faz aí a roda girar, né? Ele faz a roda girar. Vindo do 28, né, ao 2 aí na frente, que a gente tem que prestar atenção, escutar a nossa intuição, né, estar, ser flexível, porque o um pode ser rígido, quebrar, porque não se dobra, né? E o 2 não, ele pede essa maleabilidade e sabedoria para lidar com a situação ou com a vida. E o 8 está do lado, né? 28. O 8 fala de presença, de fluxo. É a energia do chapeuzinho da mocinha da força, né? Que é o infinito. O 8 é essa energia que tem que estar em profundo fluxo para que ela esteja total dentro da sua força, do seu poder, onde você trabalha com justiça, onde você tem que estar alerta, escutar, para poder tomar decisões assertivas, né? Saber tomar decisão na vida, né? Para que a roda gire, para que você esteja mais no comando e na ação do fazer do, né? Não dentro da rigidez, mas com sabedoria. Então, o eclipse pede essa informação. Mas são 2 eclipses, né? Então, é eclipses. Nós estamos dentro de eclipses, né? No dia de hoje, né? E a palavra eclipses dá 31, que dá 4, né? O 4 fala do quê? Da base, da segurança, da estabilidade, mas das nossas raízes, né? Então é como se os eclipses, eles vêm para mexer nas nossas raízes, né? Na nossa matéria, no corpo, é tudo mexe, né? Tudo que é matéria, porque o 4 fala da matéria. Então ele vem dar uma mexida aí, e a gente tem que prestar atenção, porque o 4 pede o quê? Estabilidade, são os nossos alicerces. Mas para que esse 4 tenha estabilidade e esteja firme com os pés no chão, enraizado, o 3, ó, 31, o 3 está na frente. Então, demanda o quê? Que eu saiba me comunicar, que eu me comunique com alegria, com leveza, que eu saiba colocar os meus insights, as minhas ideias, que onde eu possa, minha fala seja uma fala criativa e criadora, que se torne verbo. Aliás, tudo que a gente fala, a gente cria, né? Então temos que prestar bastante atenção, né, em como e o que falamos, né? Aliás, é muito interessante porque eu estou traduzindo um livro
para ler, né, com um grupo. E um outro, o anterior, que é da mesma autora, fala das orações, né? As orações que, infelizmente, nos ensinaram, né? Eu, por exemplo, minha mãe, meus pais eram católicos, né? Então, fui dentro da igreja católica. E eu quando era pequena, eu falava que eu não acreditava naquele Deus, porque o Deus punitivo eu não enxergava, nem criança, aliás, tem essa coisa, né? Ela é muito mais ligada ao verdadeiro do que as histórias e as programações que nos incutiram. Mas fala muito de uma oração onde você tem que bater no seu timo, você bate no peito, em cima do timo, imagina isso, que é o nosso centro de imunidade, falando que você não é digno, você pecou, que você não é digno de entrar na morada do Pai. Imagina uma coisa dessa. E você, a vida inteira, diminuindo a tua imunidade, a tua força, o teu poder, entregando esse poder, sabe-se lá para quem. A gente verbaliza e coloca em ação, né? E ontem eu estava aqui, né, traduzindo, e de repente me desceu. Eu reescrevi uma oração aqui. Vou ler para vocês. Eu achei ela muito linda, muito poderosa, muito forte, né? Mas veio assim, puf, né? Eu escrevi ontem aqui o que desceu, né? E veio assim: declaro a Deus, deusa, e a todos os irmãos e irmãs que despertei da profunda ilusão, por ser quem eu sou, por meu amor, por meu máximo amor. Declaro que eu sou digna de estar contigo em minha morada, em minha morada, pois enxerguei que tua essência em mim me iluminou. Senhor, eu agradeço a tudo que vivi, a todas as experiências que me fez ser quem eu sou. Prometo a ti e principalmente a mim mesma me manter consciente e assim poder reverberar a verdade que somos, que é ser puro amor. Que assim seja e assim é. Eu achei isso aqui maravilhoso, né? Então, a importância do que a gente verbaliza, a gente tem que ter consciência, né? Esse mês aí, né? Fala o tempo inteiro, mês 3 dentro do calendário gregoriano, né? O mês 1 dentro do calendário astrológico, mas dentro do gregoriano, que o mundo corporativo aí usa, é a energia desse 3 dessa verbalização. E a gente cria a nossa realidade, a gente pode levar isso, ser um ser criativo, poderoso, para o bem, ou como para o total desequilíbrio e limitação da nossa própria vida, né? Então, olha a sabedoria, e eu preciso ser sábia ao falar, ao que eu vou verbalizar, porque eu vou criar o que eu estou vibrando e o que eu estou reverberando na minha realidade. Eu viajo, né, gente? Eu estava falando lá do eclipse. Mas, enfim, né? Então, os eclipses aí, dando 31, eu preciso
para estar estável, para me manter segura, com os pezinhos no chão, a minha matéria em estabilidade, eu preciso, então, saber o que eu falo, né? E da forma como eu falo. E, ao mesmo tempo, ao do lado, eu conhecer todo o meu potencial, porque o é a semente inicial que tem toda a potencialidade dentro dele para poder se tornar aquilo que ele já é, né? Então, ele tem que ali olhar o potencial dele para agir, para dar o passo, para abrir o caminho, né? Então, essas forças, né, que estão aí, Lua e Sol, né, sendo eclipsados aí, e no meio um equinócio, né, pedindo aí que a gente, aquele homem lá, o Jesus Cristo, né, que a gente se cristifique, que a gente se torne um ser cristalino consciente, né, é necessário que a gente se aceite e faça uma parceria profunda com a gente mesmo, para que esses portais internos se abram. É muita informação, né? Mas eu acho tão lindo tudo isso, porque é, é, é uma energia que, quando a gente começa a tecer, né, a seguir o fio daquilo que está ali se apresentando, né, e quanto mais a gente está ao ouvinte, na escuta, a gente escuta o chamado, né? A carta 20 do tarô é a carta do julgamento, é uma antes da carta 21, né? Que é a hora que a gente né? Passa ali pela mandorla, quer dizer, a gente renasce ao Cristo. A carta 20 tem um anjo tocando uma trombeta, tem uma mulher e um homem, e dentro da tumba sai um ser, quer dizer, está renascendo. Ah, que ser é esse? É o nosso ser Cristo. Mas a gente precisa escutar o chamado. A gente precisa escutar o chamado. A gente precisa escutar a nossa voz interna. Esse chamado é dentro, não é fora. O de fora pode nos ajudar, né? São alertas, mas quando estamos atentos, a gente, aquilo lá já aciona internamente uma questão, um movimento, né? Porque aí nós estamos aqui atentos e conectados. Quando eu somo aqui o dia e o mês, né, da 23, eu falei que Lua e Sol, né? A Lua está 10, né? Que é essa energia aí que movimenta, né? Que faz a roda girar, né? No fundo é que é o eixo, né? É aquele ponto inicial. E o Sol é 13, né? A energia do Sol é transformadora, né? Que no fundo dá 4. Olha, os eclipses, 31 é exatamente o espelho, né? É interessante, né? Porque a palavra eclipse dá 28, que dá 10, que dá 1. A Lua é 10, que dá 1. Os eclipses é 31, que dá 4. O Sol dá 13, que é o espelho, né? 13, que dá 4. Né? Então, o Sol fala da profunda transformação necessária na nossa vida para que a gente dê o passo. Dentro do tarô, é a carta considerada carta sem nome, né?
ou a carta da morte, é um esqueleto com a foice na mão, vários pedaços de corpos assim no chão, né? O que que a gente tem que ceifar da nossa vida, cortar da nossa vida, transformar profundamente, para que a gente continue no processo, que aquele unzinho que começou lá, ele 13,14, aliás, o dia de hoje, se eu somar dia, mês e ano, 2 mais 0 mais 3, vai dar 14, que dá 5, né? O 23 dá 5. A soma desses dois aqui dá 23, a lua e o sol, né? Que são como se fossem os amparadores desse equinócio que estamos aqui vivendo, né? Os 23 dá 5, 5 dentro da numerologia fala de liberdade, de abrir as asas para ir para a vida, ir, sabe, fazer novas experiências com outros países, com outras culturas, com sabores, com sensações, com todos os 5 sentidos, né? Então é como se fizesse pontes entre estados e experiências. Então, o 5, ele tem essa liberdade de conectar com outras realidades, com outras possibilidades, tanto aqui nessa vida material, quanto nesse eixo, né, aos quadrantes, a horizontal e a vertical, né, e você ser ponte também para experimentar outros níveis conscienciais, espirituais, enfim, dimensionais, né, por aí vai. Então é interessante que a palavra eclipse e eclipses dá exatamente lua e sol somados, né? Tanto se a palavra no singular e ela no plural, né? E o propósito total, né, do dia de hoje é 14, que dá 5, né? De novo aí o 5. O 5 vindo do 23, ele fala da, ok, você ir, você ser livre, você abrir as asas, você se experienciar, mas tenha sabedoria. Preste atenção na tua intuição. E preste atenção em tudo que você comunica, tudo que você expressa. Trabalhe com alegria, com leveza. O 14 já é outra informação, né? Esse 5 aí, para ele ter a mesma, né, energia de liberdade, de se experienciar, de buscar outras possibilidades na vida, ele precisa ter ação. Ele precisa conhecer o potencial dele e as ferramentas que ele tem. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter estabilidade, o material, o corpo, né? Para ele ir fazer, viajar e tudo, ele tem que estar bem. A matéria dele tem que estar bem. Ele tem que estar firme. Ele tem que trabalhar os seus alicerces para se manter dentro de uma estabilidade, segurança. Mas o 14 também, dentro do tarô, fala da carta, que é logo após a 13, né? Quando se faz a transformação profunda, vem a temperança, que é uma mulher, né, jogando com 2 potes de água, ela jogando uma água, né, de um potinho para outro. Quer dizer, a água representa aí o feminino, representa o lado emocional, representa, né, essa, essa sabedoria em equilibrar os dois lados. Olha, os nossos dois lados aqui, um lado é masculino, o outro lado é feminino, e a gente aqui equilibrando, temperando a vida. A palavra da carta é temperança, né? Eu gosto de brincar com as palavras, né? Temperando a vida, você se equilibrando ali com o seu emocional,
né? Você traz aí uma outra energia. A gente está pedindo liberdade, principalmente nós aqui, né? Nesse país. Mas que nível de liberdade é essa que a gente está? Será que a gente está no equilíbrio? Será que a gente está na temperança? E é interessante porque a palavra equinócio, né? Eu falei que é 38 que dá 11. A palavra, a expressão equinócio de outono vai dar 83, que é exatamente o espelho da palavra equinócio, né? Vai dar 83, então continua sendo 11. Quer dizer, então, no outono, nesse período de 3 meses aí, ele vai estar nos pedindo, né, que os nossos portais se abram, mas são os portais internos. Que eu me aceite, que eu escute, que eu tenha diplomacia em lidar com a vida, que eu saiba o 8 lá na frente, que eu esteja na minha presença, no fluxo, e saiba tomar decisão, acessando o meu poder inato, porque a justiça não é poder sobre os outros, né? Isso aí é outra coisa. Aliás, é a onda invertida do que deveria ser, né? E ao mesmo tempo eu tenho que expressar, me comunicar. Então o outono, né, que é toda uma preparação para o inverno, então a gente começa a entrar, a se recolher, né, a olhar para dentro, a estar mais em parceria com a gente mesmo, uma escuta mais profunda, né? Os equinócio de primavera, que vai ser no hemisfério norte, né? A soma dá 77, que é um número mestre que fala discernimento. Então é interessante que a energia de hoje fala da temperança, a gente tem que ter temperança, saber equilibrar e tudo mais. Para o hemisfério norte, o equinócio de primavera dá 77, mas se eu somar 77 é 14, olha lá a temperança, que dá 5, né? Então fala aí de discernimento, a gente tem que ter discernimento. Então quem está no norte vai abrir uma outra informação, né? Porque eles estão indo para a primavera, eles estão saindo, nós estamos entrando, né? A gente vai para o verão, o inverno, que é um momento de recolhimento. Na natureza é assim. E a primavera é o quê? O desabrochar. As flores começam a desabrochar, você vai vir para o sol, o verão, né? Então você está se encaminhando para algo mais, você se expõe mais, você vai querer tomar sol, você vai querer, né? A vida começa a pulsar de outra forma. Aí te pede discernimento. Tenha discernimento. No fundo, tudo, a gente tem que ter consciência, né? Uma profunda consciência para lidar com a vida, para construir, né, pontes para a própria escuta, para poder renascer internamente, para trazer a nossa fala se tornar um verbo, mas um verbo poderoso, criador e não destruidor, né? É um processo bastante profundo, né? O mês de março aí, né, que é o mês 3, né? A palavra coração dá 30, que é 3, né? Então, eu acho assim, eu gosto de brincar com essas informações, porque
nos diz muito, né? Eu tenho que vir para o meu centro, eu tenho que vir para o meu cardíaco, que é o meu tórax, que é a energia que cria um campo magnético poderoso, que dentro da fala do Evangelho de Maria Madalena, que ela fala com o mestre, que ela ouviu, e ele fala porque ela estava no Nous. O Nous é essa região aqui. Se a gente for imaginar a Vesica Piscis, que são dois círculos que se entrelaçam, né? Se a gente pegar os 4 chakras inferiores, que ainda está aqui, mais dessa densidade aqui da Terra, e a gente faz esse círculo, uns 4, né? Quando a gente pega os 4 para cima, porque o coração é a ponte, é quem interliga, é quem faz a união dessa alquimia, desse casamento sagrado. E essa que é a mandorla da carta 21, que é 3 no final, né? O coração aqui dando 30, que é 3. Essa região, como se fosse um peixe ou uma semente, ou o próprio órgão feminino de nascimento, está aqui, o nosso cardíaco. Então, a gente tem que saber expressar através da onde? Dessa frequência, dessa energia. Então, hoje o dia pede isso. Bom, gente, falei demais. Como sempre, eu viajo muito, né? Mas lembra, equilíbrio, né? Necessário expressar como expressar, sabe? Expresse com sabedoria, escuta, para que você possa renascer e ir para a vida com seus braços abertos, sendo ponte dessa frequência toda em amor, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e até, né, uma próxima. Beijinho.